vamos fazer uma perguntinha de eu nunca, que eu puxei algumas aqui na internet para a gente fazer hoje, tá certo? Primeiramente, se inscreva no canal que não é inscrito, compartilhe e comente muito o que você achou do vídeo, tá? E dá o likezinho. Vamos lá. Nem dei a lida, não. Vou na cara dura aqui. Qual que eu achar que já, qual que eu achar que não. Aí eu respondo pra vocês, tá? Eu nunca menti para meus pais sobre onde estava. Nunca. Porque ainda mais que eu não sei mentir. Tipo assim, eu vou falar uma mentirinha, pode ser boba que for. Eu começo a rir. Rir da gargalhada. E resumindo, não consigo mentir. Então, não. A próxima. Eu nunca fiz xixi na piscina. Será, gente? Já, né? Quem nunca? Vamos ver, a terceira. Eu nunca traí meu parceiro. Nunca. Nunca traí meu parceiro. Ainda mais porque é o meu primeiro namoro. Então, eu sou uma pessoa muito verdadeira naquilo que eu faço, naquilo que eu entro de cabeça. Então, se eu entro em qualquer coisa, eu entro pra acontecer de um jeito ou de outro, vai ter que acontecer. Então, nunca. A quarta pergunta. Eu nunca roubei algo de uma loja? Nunca. Ainda mais que se eu fizesse isso, nem estaria aqui hoje pra contar a história pra vocês, porque minha mãe me mataria. E eu acho super errado, super ruim fazer isso aí, muito chato, né? Por causa que você tem que ter valores e princípios, apesar de tudo na sua vida. Então, a 5, agora a questão 5. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Não. Nunca. Nunca. Porque, sei lá, eu acho que deve ser meio estranho, meio bizarro. Não tem sentido nenhum, gente. Não tem sentido nenhum isso, então, não. Nunca. Vamos lá, a sexta pergunta. Eu nunca pulei uma cerca. Eu nunca pulei uma cerca para entrar em uma festa. Nunca, porque primeiro de tudo, eu nunca saí sozinha sem meus pais, que eles nunca deixaram. Nunca fui pra casa de ninguém, nem dormir, nem fazer trabalho, nada, que eles nunca deixaram. E a única vez que minha mãe deixou eu ir pra casa de uma colega minha, isso muito tempo atrás, pra fazer trabalho, a escola não liberou, não quis liberar, com medo de minha mãe não ter autorizado e eu ter mentido. E não deixaram, eu tive que chegar em casa chorando. Aí minha mãe teve que, depois que eu cheguei em casa, depois que ela chegou do serviço, minha mãe teve que levar na casa da menina pra fazer trabalho. Então, nunca. Nunca. A sétima pergunta. Vamos ver, né, gente? Eu nunca fui presa. Nunca, graças a Deus. Então, eu não pretendo gastar meu réu primário por enquanto, não. Só se algum dia eu tiver a necessidade extrema, mas Deus abençoe que não. E eu não preciso gastar meu réu primário, né? Porque ultimamente eu tô muito paz e amor, não tô com essa briga com ninguém, tô aceitando tudo numa boa, então, não. Deixa eu ver. A oitava pergunta. Eu nunca experimentei drogas ilegais. Nunca. E nem ilegal. Nada ilegais e nada ilegal. Eu nunca experimentei. Nunca na minha vida.
Então, eu não sei nem o gosto de nada disso, graças a Deus, não pretendo saber, porque eu tenho Deus comigo. Então, nada, nada, nada. Ó, a 9ª pergunta. Eu nunca fiquei acordado ou acordada a noite toda. Já, várias e várias vezes. Mas foi conversando no celular, em videochamada, várias vezes. Eu fiquei até de madrugada conversando. Fui dormir, já tava amanhecendo o dia praticamente. Então eu dormi bem pouco. Mas aconteceu várias vezes. Acontece de vez em quando isso aí. Hoje em dia com menos frequência. Mas uns tempos atrás era direto. Vamos lá. A 10ª pergunta. Eu nunca bebi tanto que vomitei. Nunca, porque eu nem bebo, então nunca. 11. Eu nunca menti para meus pais sobre com quem eu estava. Nunca. Eles sabem de tudo, sabe aonde que eu vou, aonde que eu... Porque ainda mais se eu ir pra rua, eu vou com eles, eu dependo deles. Senão eu não vou pra lugar nenhum, então nunca. Eu não saio sozinha, nunca saí na minha vida. Tenho 23 anos e até hoje eu sou proibida de sair sozinha. A minha vida toda foi isso, então já até acostumei, então nem ligo muito. É a 12 perguntas. A número 12. Eu nunca contei um segredo. Eu nunca contei um segredo de um amigo para outra pessoa. Deixa eu ver, eu contei um segredo de um amigo para outra pessoa. Que eu me lembre, não. Mas vai que aconteceu. Mas que eu me lembre, não. Nunca contei. Ainda mais que eu sabia. Eu sabia, eu até esqueci, gente. Se vocês me contar hoje um negócio sério, amanhã eu já esqueço, você tem que repetir tudo de novo. Então, não. Apesar que eu esqueci de tudo, então, se eu sabia alguma coisa, eu esqueci. Então, não é dica de nada. Uai, o trem ligou aqui. Vamos lá. A pergunta número 13. Deixa eu ver, porque... Eu nunca joguei de... Oh, eu nunca joguei jogos de azar com dinheiro real. Eu, logo no começo que lançou Tigrinha, que é joguinho assim, meio bestia de aposta, eu joguei algumas vezes, mas depois ganhei um pouco, perdi, aí não joguei mais, porque a mãe é sem dinheiro, né, então releva. Então eu não sou viciado nisso, nunca mais joguei. Então foi só nesse jogo que eu joguei uma vez só na vida, então não gosto muito. Mas se tiver a oportunidade de jogar esses joguinhos de telefone de aposta, eu jogaria. A pergunta de número 14. Eu nunca fui expulsa da escola. Não. Eu tive uma vida louca na escola, de brigar com todo mundo, levar desaforo para casa, né? Porque eu nunca levei nem meu e nem da minha irmã, eu sempre defendi. Aí eu sempre ia pra diretoria, sempre chamava meus pais, sempre isso, sempre aquilo. Mas nunca na minha vida fui expulsa da escola, então não. A pergunta de número 15. Eu nunca quebrei um osso enquanto estava bêbado. É de questão de quebrar algum osso quando estava bêbado ou bêbado. A parte de beber, eu nunca
eu nunca bebi na vida, então eu não sei. A única coisa que eu bebi na vida foi energética, então isso nem conta, então releva. Mas quebrar o osso, eu já quebrei. Era meu sonho quebrar o braço, assim, eu achava lindo quebrar o braço, botar gesso, mandar os coleguinhas escrever. Maravilhoso. Mas nunca consegui nesse nível. O único nível que eu consegui quebrar um osso na vida foi o meu dedinho mindinho do pé, que é uma história muito engraçada. Que na época eu estudava, né? Aí eu peguei e fui na... A gente tinha mania na escola de vigiar o professor na porta, assim, de esquina. Na hora que o professor tava vindo no corredor, a gente saía, mandava correndo, sentava na nossa cadeira como nada tivesse acontecido. Belo dia, eu fui fazer isso. Aí nisso eu fui direto, não freiei, bati o meu dedo no pé da mesa. Nossa, na hora doeu, eu subi no dia, eu estava mexendo lá na estrada, onde que eu morava, e não podia subir o transporte. Eu subi aquele morro da minha casa a pé. Cheguei na casa da minha avó, minha tia olhou assim e falou assim: Isabela, seu dedo tá roxo, você tá sentindo dor? Não, eu falei assim: não, só doeu na hora que eu bati, então eu nem liguei não. Aí vai eu, na época ela era lá em Fundão, lá, a cidade mais próxima que tinha o hospital, né? Eu fui pra Fundão, de Fundão eles me mandaram pra Santa Teresa, a minha tia falou assim, ó, tem que engessar o dedo dela. O médico falou assim, não tem como engessar, a gente só vamos botar uma tala. Fiquei com tala no dedo e o pé ia pra chato, tinha que esperar minha mãe chegar pra dar banho em mim, porque eu não podia molhar, então ficou esse caos. Mas foi só dessa vez, mas não foi por causa de bebida, e sim por causa de bagunça. A pergunta número 16. Eu nunca fui para a cama com alguém que acabaram de conhecer. Nunca fiz isso em hipótese nenhuma. Então, releva isso também, descarto. Então, nunca aconteceu de forma nenhuma. A pergunta número 17. Eu nunca menti no meu currículo para conseguir um emprego. Gente, nem carteira assinada eu tenho, como que eu... Não. A única vez que eu trabalhei foi como monitora de transporte, então releva, não aconteceu nunca nada disso, então nunca. A pergunta de número 18. Vamos lá. Eu nunca acordei em um lugar estranho sem saber como cheguei lá. Nunca isso aconteceu comigo. Todos os lugares que eu dormi que não era fora de casa, quer dizer que era fora de casa, eu fui com os meus pais, com a minha irmã e voltei normal, e era lugar que eu já conhecia, que eu já convivi. Então, nunca. Deixa eu ver. Pergunta de número 19. De número 19. Eu nunca causei um acidente de carro. Nunca, porque nem de carro eu sei dirigir. Meu sonho é aprender, mas meu pai ainda não me ensinou. Eu não achei alguém que me ensinasse, eu só sei andar de moto. Tenho a minha motinha chamada Catarina, um dia eu vou filmar pra vocês. Eu tô querendo filmar isso, mas tô bolando uma estratégia pra me filmar isso. Então, nunca. Deixa eu ver. Pergunta de número 20. Eu nunca disse eu te amo apenas para conseguir algo que queria. Nunca. Nunca disse eu te amo em vão. Sempre eu falo pra qualquer pessoa que eu amo, mas realmente eu amo a pessoa demais, então nunca falei eu te amo em vão, que eu acho essa palavra muito forte e muito sincera, muito verdadeira pra poder dizer de qualquer
jeito assim, então tem que respeitar, né? 20, a pergunta de número 21. Eu nunca fiz xixi na rua enquanto estava bêbada. Não, porque eu nem bebo, então isso nunca iria acontecer. A pergunta de número 21. Eu nunca passei um dia inteiro assistindo TV. Já, mas quando eu era menor, então hoje em dia eu fico mais no celular, vendo os vídeos, vendo as coisas que eu quero ver no meu celular do que na televisão. Na televisão faz década que eu nem mexo. Quando eu ligo ela é mais pra botar música, então não. 23. A pergunta de número 23. Minha idade. Pra quem não sabe, eu nunca mandei uma mensagem para o ex ou a ex depois de um tempo sem se falar. Não mandei nunca, porque primeiro eu nunca tive ex, então meu primeiro namorado. Então, até agora nós estamos firme e forte, graças a Deus, pretendemos seguir, se Deus permitir, por muito tempo, até que a morte nos separe, entendeu? Só vai acontecer esse rompimento se a morte nos separar, nós dois, porque dependendo dos outros, dependendo de falação, picuinhas e tudo, a gente já supera isso tudo, gente. Todo dia é uma mentirada nova, então, no que... A pergunta número 24. Eu nunca dei em cima do parceiro ou parceira de um amigo. Nunca. Nunca. Porque tem que respeitar, né, gente? Porque talarica não dá. Senão você perde amizade, perde tudo. Então, nunca. 25, a pergunta de número 25. Eu nunca passei a noite inteira em um bar. Nunca. Porque, né, isso aí raramente eu vou no bar mais de dia, mas pra comprar refrigerante, comprar alguma coisa normal assim que a gente necessita. Pergunta de número 26. Eu nunca fui pego ou pega roubando. Nunca. De novo essa pergunta, mas nunca, né? Pergunta número 27. Eu nunca fui a um encontro às cegas. Nunca. Um dia eu vou contar como eu achei meu namorado. Eu achei ele, então um dia eu vou contar isso. Vocês me cobram no comentário aí. Eu vou fazer o vídeo contando o dia que eu achei ele. E não foi em uma festa, não uns treinos doidos assim, não. Foi sem eu precisar me mover do lugar que eu tava. Então, você se prepara, comente muito se vocês querem esse vídeo que eu vou trazer pra vocês. Pergunta de número 29. Eu nunca fui preso ou presa por estar bêbado ou bêbada em público. Nunca ia nada disso, então eu nunca tô relax disso. Amém. Então, cadê? Calma aí, eu te perdi. Eu pulei, gente. É número 28 aqui, ó. Eu nunca menti sobre a minha idade para entrar em um lugar. Nunca. Sempre falei minha idade verdadeira quando necessário. Eu nunca fui presa. Já respondi agora pra vocês. A de número 20. Agora. Eu não... 20 não, de número 30, gente. Eu nunca beijei alguém para me vingar. Eu nunca beijei alguém para me vingar.
Não. Nuquinha. Pergunta de número 31. Eu nunca tirei uma foto nu de mim mesmo. Nunca tirei uma foto nua de mim mesmo. Nunca, nunca, nunca. Pergunta de número 32. Eu nunca usei o nome de outra pessoa para conseguir uma reserva em um restaurante. Nunca. De número 33. Pergunta. Eu nunca contei uma mentira em um tribunal. Nunca fui nisso, então nunca. Pergunta de número 34. Eu nunca tive um relacionamento com alguém só por interesse financeiro. Nunca. Porque o meu relacionamento atual foi o primeiro e único da vida. Então, tudo pra mim é novo. Tô descobrindo tudo de pouquinho a pouquinho. Pergunta número 35. Eu nunca fingi estar doente para sair de um compromisso. Já fingi que tava passando mal, só pra não ir atrás dos pessoal que tava indo pro rolê por alguma coisa. Pergunta número 36. Eu nunca fui em um encontro com alguém que era comprometido com outra pessoa. Nunca. Porque entra lá naquela parte daquela pergunta que eu respeito o namoro e relacionamento de todo mundo, sem talaricagem. Número 37. Pergunta número 37. Eu nunca bati em alguém durante uma briga. Várias vezes, mas quando eu era menor, né, briga de escola, então nem conta. Pergunta de número 38. Eu nunca fiz uma tatuagem que me arrependi depois. Nem tenho tatuagem, nada. Se não fosse minha crença e se eu não achasse muito errado fazer, eu fazeria um bonitinho aqui dos caras que eu assisto, que eu sou muito fã. O símbolo deles que é uma árvorezinha seca, bonitinha. Mas como que eu tenho medo e não posso por causa da minha religião, então eu não faço. Cadê? A pergunta número 39. Eu nunca fui pego ou pega fazendo algo ilegal. Nunca. A de número 40. Pergunta de número 40 agora. Eu nunca traí um amigo. Nunca traí um amigo. Pergunta de número 41. Eu nunca roubei algo do trabalho. Nunca. A pergunta de número 42. Eu nunca enviei uma mensagem de texto enquanto dirigia. Nem dirigi eu sei, então nunca. A pergunta de número 43. Eu nunca usei drogas no trabalho. Nem com isso eu mexo, então nunca. Nunca mexi na vida. Pergunta de número 44. Eu nunca beijei alguém enquanto estava em um relacionamento sério. Nunca. Fiel até o fim. A pergunta de número 45. Eu nunca fui suspenso ou suspensa da escola. Nunca.
Pergunta 46. Eu nunca fui a um show sem ingresso. Nunca. Pergunta 47. No 47, pergunta. Eu nunca menti sobre minha identidade na internet. Nunca, gente. Eu sempre falo que eu tenho 23 anos de idade. Muitos pensam que eu tenho 15. Então, e eu, quando eles perguntam, eu falo minha idade verdadeira, que é 23 anos. Graças a Deus. Esse ano eu faço 24 anos. Graças do bom Deus. A pergunta número 48. Eu nunca fiquei com alguém só por pena. Só pena, nunca. Acho isso muito cruel fazer. Então, não faça isso que você não gostaria que fizesse com você. Tá, gente? Pergunta de número 49. Eu nunca participei de uma briga de rua. Eu nunca participei de uma briga de rua. Nunca, então, né? Nunca fiquei na rua até tarde. Hoje em dia eu detesto ficar no tipo festa que a gente vai assim. Mesmo que eu vou com meus pais, eu fico doido por querer voltar pra casa rápido. Que eu gosto de ficar no meu cantinho, quietinha, mexendo no meu telefone, sem barulho, sem nada. Então, nunca. E a última pergunta. Vamos ver. Ó, primeiro, antes de eu falar a última pergunta, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem ainda não deixou o like, deixa o likezinho. Comente muito aí a sua opinião sobre essas perguntas. Se eu fiz as perguntas corretamente que vocês entenderam, dá sua opinião aí no vídeo. E o próximo vídeo que eu tô preparando é contando como eu encontrei meu namorado. Que eu tô até hoje, o meu primeiro namorado que eu tô até hoje. Então, se vocês querem muito esse vídeo, vocês comentem muito, 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 muito. Isabela, faz esse vídeo, Isabela, faz esse vídeo, que eu vou estar fazendo pra vocês. Mas só se comentar muito, se deixar muito like aí e se inscrever no canal, tá certo? Então vamos para a última pergunta, gente. Vamos para a última pergunta. Vamos ver, né? Se é uma pergunta que faz sentido. Ó, desculpa pela minha voz. Se eu não falei ainda, porque minha rinite atacou na hora que eu acordei. E eu tô assim. Mas eu vou tomar meu remédio de alergia ali pra ver se dá uma melhorada, uma amenizada, né? Então, aguente um pouquinho. Vamos pra pergunta final. Eu nunca me essa pergunta faz... Essa pergunta é uma pergunta que não faz muito sentido. Da vocação. Ah, não, isso aí vou fazer. Eu nunca me masturbei no trabalho. Nunca fiz isso, que eu acho isso errado. Acho isso muito doido, lunático, a pessoa que faz isso. Então, nunca. E principalmente no trabalho, gente, que é um lugar sério, um lugar de respeito. Um lugar que você não deve ficar com brincadeira, com gestos errados. Então, nunca. E as pessoas que fazem isso em público, eu acho que é as pessoas que têm um problema de cabeça, né? É meio... gosta de atacar meio as pessoas. Aquele rolê tudo. Então, eu acho meio estranho fazer esse negócio e achar errado. Então, nunca. Mas, pra quem gosta,
será? Ter o seu tempo de privacidade no lugar da sua casa, no lugar de respeito, que gosta de fazer esse trem, porque não é minha praia, então nunca, tá? Quem gostou do vídeo, pega o telefone da minha mãe, gente, pra fazer o vídeo, ela nem sabe. Quem gostou do vídeo, comente muito de novo, gente, eu tô assistindo, comente muito de novo, compartilhe muito pra mais pessoas verem nossa loucura. Se inscreva, comente, curte, deixa o likezinho aí. Até o próximo vídeo. Fui.